Fala galera do curto-circuito, beleza? Diego aqui. E hoje a gente vai falar sobre curto-circuito e leitura e interpretação de diagramas elétricos. Como eu consigo, utilizando a leitura e interpretação, para conseguir detectar onde é um curto-circuito. Bom, a gente vai fazer um passo a passo aqui para ficar mais fácil essa análise para você. Foi uma falha que aconteceu comigo e eu vou mostrar aqui exatamente como a gente desenvolveu essa análise para conseguir achar mais fácil um curto-circuito, tá? Então, o que acontece dentro de um curto-circuito? Primeira coisa, o disjuntor, obviamente, ele desarma. Então, o meu primeiro passo é identificar o nome do disjuntor. Obviamente, tem um tag, esse tag me diz que é o 160 F2. Então, eu vou na página 160, já estou na página 160 aqui, para identificar quem é esse cara. Porque aqui eu tenho 160 F1, 160 F2, 160 F3 e 160 F4. O que desarmou foi o 160 F2. Então esse cara aqui, ó, ele faz a alimentação, tá? Entre a página 167 e a página 170. Então já vou logo, né? Já identifiquei qual é o juntor. Agora eu vou verificar quem ele alimenta. Vou na página 167 para fazer a verificação. Então, logo de cara, eu já faço aqui algumas comparações e verifico que o 160 está aqui, tá? Identificando a entrada do 24 volts e o que ele alimenta. Então, o que eu tenho aqui? Além de me dizer, obviamente, da onde vem essa tensão, esse 24 volts, que é do nosso disjuntor 160F2, ele me diz também o grupo de bornes, tá? Eu tenho aqui o número do borne, é bem interessante a gente olhar, tá? Essa parte de leitura e interpretação, porque ele me diz aqui o número do borne 19 e 20. Cada borne tem uma numeração. O correto é ter para ficar mais fácil a leitura, ficar mais fácil a análise. Então a minha borneira, minha régua de borne é a X34. E dentro dessa régua eu tenho alguns bornes numerados. Então esses bornes eu tenho o quê? Que o 24, o positivo é o 19 e o negativo é o 20. Ele faz a alimentação desse grupo de sensores aqui que está na JB4. Então, continuando aqui, eu tenho aqui também, tá? Outro cara, outra régua de borne, outros bornes de alimentação do meu 24 volts. Então eu saí de uma borneira, agora eu vou para outra borneira. No caso aqui é X35, certo? Então aqui a alimentação já entra por outros bornes. Eu tenho borne 8 e borne 9. Então ele faz a alimentação daqui da minha outra JB, a JB5. E ele já me diz aqui, ele está indo para outra página. Então esse cara aqui, que está em outra JB, tá indo para outra página, exatamente a página seguinte, a 168. Por que é interessante eu falar sobre isso? Porque não adianta eu puxar, né, na outra página da mesma alimentação. Afinal, o disjuntor já saiu e já está indo para a JB. Então, a alimentação da JB já está feito o primeiro ponto aqui, certo? Então, quando eu for para outra página, ele só vai me dizer, olha, aqui é a continuação. Vamos passar para outra. Cheguei na outra, exatamente o que eu falei. Ele dá a continuação. Da onde vem essa continuação? Da página 167. Ele me diz aqui a coluna 8. Certo? Então, vou continuar aqui, JB5. Então, toda a alimentação da JB5 está aqui. Tá? Isso, o conjunto de bornes. Pode ser que isso acontece. Que outro ponto de alimentação, outro disjuntor, alimente também algum ponto na sua JB5. Seja uma caixa de passagem que agrupe mais pontos. Mas eu sei que esse ponto, esses sensores estão lá. Certo? Vou continuar aqui. Tá? Continuo com a alimentação do 160 e ele cai em outro borne, tá? Em outra régua de borne, agora 3,6. Vou manter, agora é 9 e 10 a alimentação. E da mesma forma, faz a alimentação na JB e segue na 169. Esses caras vão continuando, faz outra alimentação na JB6, vão para a JB7, um outro grupo de borne, tá? Outra régua, a 3,7. Alimentação positivo e negativo, tá? Eu tenho alimentação positivo no 9 e negativo no 10, nos bornes, tá? E a última página, tá? A 170, eu tenho aqui a continuação, né? Do outro carinha da JB7, eu tenho a JB8 na 3,8, beleza? Então aqui eu já sei o que esse cara faz de alimentação. E o que acontece? Eu já tenho aqui minha base para identificar os pontos. Agora eu vou separar por ponto, certo? Então fica muito mais fácil. Eu poderia
simplesmente tirar um a um dos sensores. Retirar um a um já e fazer a identificação para ver qual é o cara que estaria, né, fechando o curto. Ah, e tem um detalhe muito importante. É um curto-circuito que ele é intermitente. Não é em seguida, num arma o disjuntor ele cai. Não, ele segura, vai fazendo o processo, alimenta ali os sensores e curto-circuito. Então, o que eu consigo entender sobre isso? Eu não estou tendo ali uma continuidade entre positivo e negativo, como se estivessem cortando na carcaça, né? Como se um estivesse encostando no outro positivo e negativo. Não. Pode ser que seja o retorno no momento que o sensor atua e ele faça ali um curto-circuito com um negativo. Ou na carcaça, né? De uma JB, porque normalmente é de aço, tá? Então, pode acontecer sim. Só que, nesse caso, eu verifiquei que ele não desarma em seguida. Ele espera um tempo, ou seja, espera atuar para poder desarmar. Então, não iria adiantar, né? Na verdade, iria, mas iria ser demorado eu arrancar ali, ó, retorno por retorno. Então, minha base é, agora eu tenho que identificar a caixa. Eu tenho caixas diferentes. Então, o que é que eu faço? Ao invés de retirar os retornos, né, dos meus sensores, eu retiro a alimentação por completo. Assim, eu vou identificar exatamente a caixa que está entrando no curto-circuito. Então, eu faço o quê? Retiro a alimentação dos bornes aqui. Ó, 17, 18. O outro eu tiro aqui no 9, no 10. Aí eu vou seguindo aqui 9, 10. O outro eu tiro aqui, ó, 8 e 9 e 19 e 20. Então já estou tudo desligado, certo? Então ali eu consigo, ó, desliguei todas as caixas. Agora fica mais fácil, né? Consigo fazer a identificação como? Ligando caixa por caixa, né, para identificar o curto-circuito. Exatamente porque eu necessito, tá, que ele comute. Não é algo que literalmente eu consigo achar com o multímetro uma continuidade entre positivo e negativo. Nesse caso, eu tenho que esperar, né, que ele comute para conseguir achar o curto-circuito. Então, o que foi feito? A gente retirou ponto a ponto aqui das alimentações de cada JB, né, para fazer o teste. E foi identificado na primeira JB, a X34, a alimentação. Né? Então, a gente conseguiu identificar que o 167 B3 ele estava fechando curto exatamente no momento em que ele atuava. Consegui. Quando a gente retirou, tá, a alimentação dele não caiu mais, certo? Então, as outras JBs a gente já descartou. Bom, já não tem mais nenhum ponto lá que esteja entrando em curto-circuito. Agora, aí sim, eu retiro um por um dos retornos para fazer a identificação. Afinal, o que queria adiantar eu descartar todo o processo, tirar todos os fios de todas as JBs e ir colocando um a um. Ah, beleza, tudo bem. Por ser no primeiro, na primeira régua, eu iria achar rápido. Só que eu ia ter um desgaste de tirar um por um, vai ir colocando para poder achar esse curto-circuito, né, no momento que ele atuasse. Então, muito mais fácil eu dividir por blocos, como eu dividi aqui. Já que eu tenho o esquema, eu consigo identificar que ele alimenta pontos diferentes, fica mais fácil. Diego, não tem o diagrama. Fica um pouquinho mais difícil? Fica, mas você consegue identificar. O importante é você saber, né, identificar aonde ele faz essas ligações. Com o esquema, fica muito mais fácil. Mas para isso você precisa saber ler e interpretar. Não adianta ter o esquema e você não saber ler e interpretar, certo? Então, lendo e interpretando corretamente, onde faz as ligações, fica muito mais simples, né, e muito mais fácil o seu trabalho. Então, foi feita a identificação que era o nosso JB4 exatamente no 167 B3. Foi identificado o quê? Que exatamente no momento que ele comutava internamente por conta de uma oxidação, ele fechava com o negativo, tá? Aí já é problema no sensor. Mas para chegar nesse cara, foi feito toda uma análise em cima exatamente do diagrama. É o que eu tenho para me ter como base. Se eu não tenho, fica mais difícil, mas não é impossível. Mas eu quero que você entenda que a necessidade que você tem de saber ler e interpretar salva muito tempo do seu trabalho. É uma realidade. Você consegue economizar muito mais tempo utilizando a lógica, utilizando o diagrama para você conseguir juntar os dois e fazer um trabalho limpo, sem necessidade de estar batendo cabo, de estar puxando tudo, um serviço porco, né? É uma realidade. Conseguimos identificar, foi feita a troca do sensor e do conector e regularizado
todo o sistema operacional e não tinha mais curto. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curta, compartilha com todo mundo que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.